Eu sou um jovem escritor e um linguista. E eu dou aulas numa faculdade em Oxford, lá em Londres. E assim, sempre fui muito apaixonada por línguas e sempre tive um conceito de ser justo quando eu corrigia as provas dos meus alunos. Eu cheguei em casa, não beijo na minha esposa, na minha filha nova que tinha acabado de nascer. Deixo o meu casaco no pendurador e subo as escadas para ir no meu escritório para terminar de corrigir as provas. Eu sento na mesa e começo a corrigir afinco. Eu olho cada folha com atento porque acredito que eu tenho que dar oportunidade para todos na hora de corrigir. Mas, enquanto eu pego uma prova dos meus alunos, eu percebo que uma folha inteira está em branco. E assim, como é que alguém conseguiu deixar uma folha inteira em branco? E eu olho para ela, pensando o porquê disso. E eu começo a reparar ao meu redor. Eu olho para as estantes com os livros, para as mesas, para as pilhas ao meu redor. E de repente me deparo com um buraco no assoalho do meu escritório. E eu fico arando por minutos, pensando, quase como se eu estivesse mergulhando dentro dele. Então, eu pego o meu lápis e anoto na folha. Dentro desse buraco vivia um hobbit. A história que contei para vocês a seguir foi sobre Tolkien. E ele é um dos maiores escritores de literatura fantástica. E, através dele, nós temos a oportunidade de nos deliciar com histórias relacionadas com contos fantásticos. Outra também, eu não sei se você sabe quem ela é, mas ela é J.K. Rowling. Ela é escritora do Harry Potter. E, através da sua experiência com traumas familiares e com os problemas que ela estava passando, ela criou também um outro universo fantástico. O que todos eles têm em comum é o que eu venho tratar no meu TED. Entendeu? Criando universos, como usar experiências para criar um jogo. Como usar esse fato de você olhar para um buraco no chão do seu assoalho, ou você usar os seus problemas para criar um universo, criar uma narrativa. E bom, quando eu estava pensando nisso, eu voltei e parei para pensar sobre o que eu estava fazendo, sabe? Eu lembro do ano passado, eu estava fazendo as compras com a minha irmã e a gente estava andando pelo caminho e eu nunca tinha reparado nele, mas naquele dia eu resolvi reparar. Eu não sei porquê, mas me deu uma vontade. E eu reparei que tinha vários gatinhos abandonados lá. E do nada, eu cheguei na minha irmã e falei, por que não fazer um jogo sobre gatos no espaço? E assim, ela achou que eu falasse assim, Ariel, você tá bem? Como assim você tirou essa ideia da sua cabeça, sabe? Tipo, por que você teve essa ideia do nada? E eu parei para pensar, realmente eu tive essa ideia do nada? Sabe? E eu parei para pensar, tá, gatos no espaço. Eu já ouvi essa história em algum lugar antes. Viu? E assim, através desses meus gostos, e assim, eu gosto muito de animais, e eu sempre gostei muito da cultura dos anos 80. E eles sempre me inspiraram muito para, digamos assim, dar asas à minha imaginação. E como eu já tinha percebido dessa história, pelo menos assim, dessa fase inicial, eu resolvi usá-la para o meu favor. Eu peguei esses meus gostos e comecei a mudar uma ideia. Ela não era perfeita ainda, mas era um começo. Bom, eu sabia muito que esse jogo tinha que ter naves atirando uma nas outras e você lutando com monstros ou aliens de outro planeta ou com outras raças alienígenas. E, novamente, eu não sabia muito sobre esses tipos de estilos de jogos, então eu comecei a procurar dentro de mim
e em pesquisas do Google ou através de meus familiares sobre jogos que eles já tinham visto sobre esse tema, sobre você atirar em naves e fugir delas, e encontrei esse. E assim, pra mim, esse jogo é um jogo que eu sempre joguei com os meus pais, e eu sempre tive um carinho sobre eles, e quando eu tive essa progressão dessa ideia e pensei sobre os meus gostos, pelo menos no esqueleto, eu sabia que ela tinha que fazer parte de alguma forma dela. E serviu para contribuir de como seria a mecânica principal, como funcionaria o jogo. E assim, eu já tinha braços, pernas e o tronco dessa ideia, mas ainda não tinha, pelo menos eu pensava, ainda faltava alguma coisa. E essa coisa era a cabeça, que era a história do jogo. E assim, quando eu pensei sobre gatos no espaço, eu pensei, tem que ter gatos brigando com outros gatos. Então, nessa altura, eu já tinha juntado uma equipe dos meus amigos dentro da escola e a gente começou a desenvolver sobre como deveria ser a história do jogo, sobre como deveria ser o ambiente do jogo, de como situar os jogadores. E aí a minha amiga me falou uma vivência dela sobre o gatinho dela que abandonou ela para o mundo do crime, porque ele fugiu para a rua e nunca mais voltou para casa dela. E ela tinha me falado que ele traiu numa gangue de gatos. E a gente pensou, por que não fazer isso, sabe? Sobre uma gangue de gatos que estão brigando com uma outra gangue de gatos, que seu objetivo é resgatar o comandante dela. E assim, entre o bem e o mal, eu acho que eu já tinha visto uma história parecida com essas, não sobre esse mesmo tema, mas no estilo dos anos 80 e naves espaciais, e que foi Star Wars, que foi uma das histórias que contribuiu para a narrativa desse jogo. E com isso a gente já tinha a cabeça, a gente tinha uma ideia completa, pelo menos era o que a gente pensava. E assim, nada que você faça, você não pode fazer sem isso. E assim, eu só consegui levar esse afinco e levar isso até o final com paixão. Se eu não tivesse acreditado nessa ideia, se as pessoas ao meu redor não tivessem acreditado nessa ideia, eu não teria chegado com Space Kittens, que é um joguinho sobre gatos no espaço, que seu objetivo é salvar o seu comandante que foi raptado pela gangue oposta. E assim, levar ele para esse maior evento, o maior evento de jogos e game park do mundo, foi super emocionante, foi uma das melhores experiências, porque eu não tinha passado por isso ainda, de você chegar a concluir uma ideia, de fazer isso com amor e paixão e levar ela para uma exposição que é considerada a maior exposição de jogos do mundo. Foi legal, porque eu pude ver outras pessoas falando sobre o meu jogo, pegar um feedback e ver como aquele esforço, no fim, valeu a pena. E assim, eu termino o meu TED falando sobre um vídeo que eu estava vendo sobre um professor que chegou nos alunos e falou que o cemitério é o maior lugar rico do mundo, porque é lá onde as ideias morrem. E com o fato do quinto passo ser paixão, é exatamente por isso, para você não deixar as ideias morrerem, que as ideias têm que ser vividas, elas têm que ser postas nesse mundo, para que, de uma certa maneira e de alguma maneira, você possa não só viver melhor, mas dar aos outros oportunidades de também viver melhor.